Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais uma oração da manhã. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês venham aqui para adorar o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Nessa manhã, vamos meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6, que fala: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé e Abinadab e o fez passar diante de Samuel, qual disse: Nem a este escolheu. No versículo 11, perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta mais o moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glórias a Deus, irmãos, por essa palavra, por esse versículo, que o Senhor está dizendo que ele não vê como o homem vê, que o homem vê o exterior, mas Deus, ele vê o coração. Aleluias. Deus está vendo o seu coração. Eita Deus. Ele chamou a mim, chamou a você pelo nosso coração, não pela nossa aparência. Assim como muitos homens se enganam, chamando a fulano, a cicrano, porque fulano é alto, porque fulano tem boa aparência, porque cicrano é assim, é assado. Mas o Senhor escolheu Davi, que era ali o menor da família de Jessé, e ele estava nas malhadas, cuidando das ovelhas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, ele é fiel e ele não vê como o homem vê. Que nós também tenhamos essa mesma atitude de olhar o coração do homem, não nos enganarmos por aparência de A ou de B ou de C, mas nós temos um Deus que é maravilhoso e que é fiel e que é justo e que ele sonda o coração dos homens. E a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nós podemos ver a história de Davi, que Davi era um guerreiro. Davi matou muita gente, sanguinário. E ele cuidando das ovelhas, matava urso, matou leão. Aleluia, e Deus escolheu ele. E Deus escolhe a mim e a você. Que nós não venhamos nos enganar com aparência, mas que possamos orar, colocar diante de Deus, que Deus vai dizer o coração, e Deus vai escolher o coração de fulano, o coração de cicrano, é o que ele tem preparado para mim, para você. E ele escolheu Davi, ungiu Davi,
E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apossou dele e não mais largou. E ele foi conduzido até o reinado, até se tornar rei de Israel. E ele também derrubou o gigante Golias. Todos ali não acreditavam em Davi, porque ele era menor, de estatura menor, e os outros eram grandes guerreiros. Mas ele não teve medo, porque o Espírito do Senhor estava com ele. E assim comigo e com você, que se o gigante se levantar, não venhamos ter medo, mas possamos apresentar a Deus e ir no nome do Senhor, para que possamos derrubar o gigante, como fez Davi na vida dele, e que abençoou o povo de Israel, e que ele venceu aquela batalha, que Deus o derrubou o gigante, usou a vida de Davi, e assim nosso Deus, ele pode usar a sua vida e a minha vida, se nós nos colocarmos à disposição do Senhor, como ele fez na vida de Davi. Amém? Que nós possamos olhar para essa história e colocarmos ela em nossas vidas e nos colocarmos à disposição do Deus Todo-Poderoso, para que Ele vença as batalhas que se levantam contra nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Pai, Tu és fiel, Tu és poderoso, santo, digno de toda honra e toda glória, Pai. Nesta manhã eu te apresento a vida do irmão e da irmã. Eu não sei qual o problema que ele tem passado ou que ela tem passado. Eu não sei quais são as dificuldades que têm se levantado na vida deles, na vida delas. Qual é o gigante. Mas nós sabemos que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele está na batalha. E Ele nunca perdeu uma batalha. E Ele é comigo e é contigo. E Ele vai na frente. Assim como Ele derrubou Golias, usou a vida de Davi, com uma pedra derrubou aquele gigante. Assim Ele é comigo e contigo. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado na sua vida, mas eu sei que se você colocar na mão de Deus, esse gigante já caiu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe a nossa semana, nos dando uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Que Ele guarde a sua vida, que você se coloque à disposição do Senhor, que você continue confiando, porque o nosso Deus não perdeu o controle da sua vida nem da minha vida. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Se o inimigo se levanta, ele se levanta para cair, porque debaixo de nossos pés é o lugar do inimigo. Aleluia, louvado seja Deus, Pai, abençoa teu filho, tua filha, Senhor. Vai na frente, vai abrindo portas, portas onde não há portas. É o Senhor que faz, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que salva. E o Senhor vem abençoar a vida da irmã, a vida do irmão. Oh Deus, que o Senhor venha curar, assim como o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor continua curando. O Senhor faz o paralítico andar. O Senhor faz aquele coxo se levantar. Oh, aleluias. O Senhor faz a hemorragia parar e a circulação, o sangue voltar ao normal. É o Senhor, o Deus Jeová Rafá, que cura. O Senhor é o Deus que faz maravilhas, e o impossível não há no seu vocabulário. Para o Senhor nada é e nada será impossível.
Para nós pode se levantar coisas impossíveis, mas para o Senhor que tem a terra na palma das tuas mãos, para o Senhor nada é impossível. Então apresentamos as causas do irmão, da irmã nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor continue sendo o mesmo e que o Senhor possa nos dar um dia de vitória, um dia de bênção, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que você venha curtir, compartilhar essa oração. Se você é novo no canal, você venha se inscrever. Amém? Canal Paz da Manhã, todo dia uma oração para abençoar o seu dia e trazer paz para a sua manhã. Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Amém.